quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Para nós sairmos da nossa casa e nós viemos até aqui, nós tivemos que romper alguma coisa em nós mesmos. A primeira coisa que nós tivemos que romper é a vontade da nossa carne. Nunca, não espere a vontade da tua carne querer vir na igreja e você servir a Deus. Porque a Bíblia fala, Paulo fala em Gálatas, que as duas, uma luta contra a outra. Ele diz assim: não satisfazei a vontade da tua carne, porque a vontade da tua carne luta contra a vontade do teu espírito. É Paulo que fala. E um se opõe um ao outro. Então a vontade da sua carne é as coisas carnal, é tudo aquilo que é para a carne. E a vontade do espírito, ela sempre puxa para Deus, sabe? Ela é as coisas do espírito. Então, graças a Deus, porque você rompeu. Você mostrou que você é um vitorioso, você está aqui. Segunda coisa, você tem que colocar no teu coração. As pessoas pensam assim: eu não vou para a igreja porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Não, irmão, a igreja é você. Se você não vier, não tem igreja. Isso aqui é apenas um local de culto. Nós podemos fazer igreja lá no salão de baile, onde faz baile lá. Nós podemos ir lá, naquele lugar. Se um dia nós não puder fazer culto aqui, nós consagramos aquele local lá a Jesus, e nós fazemos culto ali, porque Jesus diz: aonde houver duas pessoas ou mais, em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Você que é a igreja de Jesus. Você tem que olhar para dentro de você mesmo, eu olhar para dentro de mim mesmo e dizer: eu preciso fazer a igreja, eu sou a igreja. Se eu não estiver lá, a igreja não é feita. Se você não viesse ninguém, só viesse eu sozinho aqui, como a igreja poderia ser igreja sem ninguém? A igreja sem pessoa. Jesus fez de cada um de nós igreja. Você vê que Jesus não construiu nem um templo. Alguém sabe qual foi a parede que Jesus levantou? Aqui os homens que lêem a Bíblia. Você sabia que Jesus não construiu nenhuma igreja? De madeira, de pau, de feno? Você nunca havia pensado nisso, né? Porque Jesus não quer que nós ficamos pegos nas coisas materiais. Não que nós não devemos construir templo, que é local de adoração. Mas Jesus se preocupou com pessoas. Jesus se preocupa com você. Jesus se preocupa com a nossa vida. O que eu estou fazendo com a minha vida? Deus está procurando, que o tema da minha mensagem hoje, que eu vou compartilhar com você, relembrando, querido, quinta-feira, encontro de mulheres, aqui na igreja, às 19h50, e o culto dos homens, aqui na igreja, quinta-feira, às 19h50. Homens e mulheres, os homens no lugar, mulheres no outro. Não deixa de vir, amém? Mas eu quero compartilhar com você hoje. Deus procura pessoas acima da média. Deus está procurando pessoas acima da média. Você pode ver que os homens, as mulheres que serviram a Deus, todos eles foi acima da média. Começa a olhar lá atrás. Quando Deus chama, quantos homens semelhantes a Noé tinha? Só ele. Homem que tinha o coração voltado. Homens que enfrentava as diversidades, as lutas, os problemas. Homem que não tinha medo de ser criticado. Se você tiver medo de ser criticado, não seja nada, irmão. Agora imagine você, se de repente você está andando no meio do mato, e de repente você ouve, ou na cidade, e uma voz começa a falar profundamente, como falou com Noé, no coração de Noé, dizendo assim: ô Carlos, ô Fernando, ô Maria, ô Teresa, constrói uma arca, eu vou acabar esse mundo, a maldade desse povo chegou até mim. Começa a construir uma arca, que eu vou acabar esse mundo com água. Você ia construir num lugar que não chovia. Aí diz assim: além de você construir, você sai pregando, dizendo que eu vou acabar esse mundo
com água. Aí você sairia pregando, primeira pessoa que ia falar que você era louco é os seus parentes. Fala, você está louco, rapaz, você está doido, não chove. Mas Noé era acima da média, irmão. Só o acima da média faz coisa exponencial, coisas grandes. Deus só quer usar homem acima da média. Pessoas, Deus está procurando pessoas acima da média. Acima da média, ele faz o sobrenatural acontecer. Tá, segundo deles, Noé saiu pregando, e o povo chamava ele de louco, fazia chacota na cara dele, dizia que você é maluco. Quantas pessoas dizem para você, você é doido, rapaz? Você vai deixar disso, daquilo, para entregar sua vida para Cristo Jesus? Vem viver a sua vida, rapaz, porque não tem como nós servirmos a Deus e ao mundo. Não tem como nós servir a Jesus sem renúncia. Nós temos que entender, irmão. Sem renúncia não é para qualquer um. Irmão, eu passei por isso. Deixa eu dar um testemunho para você que eu nunca dei aqui. Um testemunho que eu nunca dei aqui nessa igreja. Quando Deus me chamou, eu administrava uma empresa, ganhava um super salário. Era um super salário. Deus chega em mim e diz assim: Walter, eu quero você só para mim. Irmão Davi diz, o próprio Davi: eu não vou oferecer a Deus aquilo que não me custe nada. Jesus, amado irmão, para vir aqui na terra, ele teve que renunciar ao céu. Ele estava bem lá no céu. Acima da média, querido, é aquela pessoa. Não estou falando para você abandonar o seu trabalho, para você parar de trabalhar, não, irmão. Eu só estou dando um exemplo que para servir a Deus, tem algumas coisas da nossa vida que nós temos que renunciar. Algumas coisas da nossa vida que nós temos que renunciar para servir a Deus. Quando Deus estava lá, o segundo homem que Deus chama, Abraão. Quem era Abraão? Abraão, amado irmão, na cidade de Ur dos Caldeus, filho de Terá. Terá era um homem fabricante de Deus, era riquíssimo, irmão. Segundo os estudiosos, Ur dos Caldeus era lugar que fazia deuses de gesso. A cidade dominava a arte do gesso. Ali tinha até casa de 1, 2 andar em Ur dos Caldeus. A família dele era uma família abastarda. Aí Deus chega em Abraão e fala assim: Abraão, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, porque de ti eu vou fazer você uma grande nação. Aí Abraão teve que abandonar o quê? A casa do seu pai. Pega ele, a sua esposa e o seu sobrinho Ló e sai caminhando para onde? Para o deserto. Para o deserto. E eu pergunto, será que você faria isso? Será que hoje as pessoas ainda fazem isso? A nossa igreja, quando veio para o Brasil, um homem lá nos Estados Unidos tinha uma vida tranquila chamada Harold Williams. Harold Williams teve que abandonar a sua família nos Estados Unidos, veio pela Amazônia afora, irmão, pegou uma leita, pegou malária e veio cortando, veio para a cidade de São João da Boa Vista sem saber falar português direito. E ali em São João da Boa Vista começou a dar aula e começou na tenda a pregar o Evangelho. Não tem como nós servirmos a Cristo sem renúncia. Deus está precisando de homem acima da média. Se você quiser ser acima da média, entrega o teu caminho a Jesus, confia nele, ele tudo fará. Não é para qualquer um, irmão, de jeito nenhum, de maneira alguma, irmão. Moisés depois foi para o palácio. Moisés, querido, estava no palácio, tinha tudo. Moisés era sobrinho de Faraó. Tinha tudo Moisés. Deus pega, cria uma situação, tira ele do palácio e leva ele para onde? Para o deserto, porque Deus queria forjar um caráter em Moisés. E Deus queria fazer Moisés acima da média. Deus quer fazer de mim, Deus quer fazer de você,
de cada um de vocês que está aqui, naquilo que Deus confiou a você, você é acima da média. Só que uma coisa eu digo a você, querido, Deus respeita a sua decisão. Deus nunca vai forçar a nós uma situação que nós não queremos que Ele faça na nossa vida. É Deus que opera em vós o tanto querer, como realizar segundo a sua boa vontade. Você precisa querer. Deus só faz aquilo na minha vida que eu quero, irmão. Aquilo é segundo a minha boa vontade. Abra a sua Bíblia, querido. Lá no livro de Salmo 101, versículos 6 e 7. 101, versículos 6 e 7. Salmo 101, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: os meus olhos estão sobre o fiel da terra. Os meus olhos estão sobre o fiel da terra, para que se assente comigo o que anda num caminho reto. Esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentira não estará firmemente perante os meus olhos. Por isso que você vê que tantas pessoas dão no pé, porque não estão sendo verdadeiro, autêntico. E a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre o fiel da terra. Está sobre você. O que Deus está esperando, que eu, que você, que cada um de nós sejamos fiel no que? Naquilo que Deus nos confiou, irmão. O que Deus espera de cada um de nós, que nós possamos ser fiel, fazer com lealdade, com fidelidade, aquilo que Ele nos confiou, porque os seus olhos estão diante de nós, está sobre nós. Meus olhos estão sobre os fiéis da terra, que anda em caminho reto. É aquele que faz a verdade, é aquele que faz aquilo que Deus o confiou com amor e com carinho, com dedicação, para que anda comigo, para que anda, que se assente comigo. Irmão, Deus está dizendo que os fiéis da terra, que são leal a Deus, vai sentar com Ele, e vai ser servo do Deus Altíssimo. Vai ser um homem, vai ser uma mulher privilegiada. Eu estou relembrando, eu já falei isso aqui. É por isso que Satanás não quer que nós sejamos fiel naquilo que Ele nos confiou, que Deus nos confiou. Porque o diabo tem medo de crente fiel. Porque crente fiel, o diabo não pode tocar, porque ele anda com Deus, se assenta com Deus. E Satanás, amado irmão, só pode tocar em homem fiel quando Deus autorizar. Você quer ver um fiel da terra? Que a Bíblia fala sobre ele, se chama Jó. Vocês lembram de Jó? Mas Jó foi provado. Deus conhecia o coração de Jó. Foi Deus que desafiou o diabo, não foi o diabo que desafiou Deus, viu, gente? Não vão inverter os papéis. Foi Deus que chegou no diabo e diz assim, pode ler lá Jó capítulo 1. Vê, Satanás, como Jó é um homem íntegro e fiel a mim. Quem falou foi Deus. Aí o diabo questionou, lógico, o Senhor guarda ele, o Senhor protege ele, o Senhor abençoa abundantemente a vida dele. Você viu que o homem, quando é fiel, ele é abençoado, tem bênção na terra, e ele é abençoado no céu, e abençoado na terra, porque Jó era o homem mais rico que tinha naquele momento, naquela província. Jó era riquíssimo. Foi Deus que desafiou o diabo. Aí o diabo diz, lógico. Aí Deus diz, pode tocar na vida dele, eu conheço o meu servo fiel, eu caminho com ele caminha comigo faz muito tempo, eu sei que ele não vai desviar, pode provar a fé dele. Aí o diabo vai e prova a fé dele, porque Deus queria meios. A provação, ela vem na nossa vida, é para Deus multiplicar a bênção que Ele tem sobre nós. Que você pode ver, quando Jó, querido, passou aquele temporal, passou aquela luta, passou aquela tribulação, no final a Bíblia diz, e Deus acrescentou para Jó o dobro de tudo que ele
tinha. E eu digo que Deus vai acrescentar na vida daquelas pessoas que manter firme, que manter fiel, que manter leal ao nosso Deus, quando passar essa pandemia, quando passar esse momento que vai passar, Deus vai acrescentar o dobro na vida do fiel, em nome de Jesus. Que você possa estar lá, aplauda Jesus, você possa estar lá, irmão. Deus acrescentou o dobro. Deus acrescenta, irmão. Não é fácil você continuar a ter uma causa para você morrer. Não é fácil você ter uma causa para você renunciar a sua própria vida em prol daquela causa. Segundo, querido, pessoas que Deus procura para que nós possamos ser fiel ao Senhor. Para você ser fiel a Deus, você precisa entender e compreender, para você ser acima da média, o que Deus quer de você. Aquela pessoa que é acima da média não pode fazer o que ele acha ser certo. Nós temos que fazer aquilo que é certo. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que nós achamos, mas fazer aquilo que Deus determina que nós façamos. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8. Todos os dias nós tínhamos que ler Josué, capítulo de número 1, versículo 8, para nós nunca esquecer que nós temos um compromisso, e Deus estabeleceu meios para que nós pudéssemos ser bem-sucedido e ser vitorioso. Josué capítulo 1, verso de número 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo que nela estiver escrito, porque então fará prosperar em teus caminhos e será bem sucedido. Por que que muitas pessoas fracassam? Por que que muitas pessoas não chegam a ser acima da média? Porque não bota em prática, não tem zelo de fazer aquilo que Deus determinou que eles o fizessem. A nossa vida, ela não pode ser regada de sentimento, mas sim de obediência. Quando Josué foi entrar na terra de Canaã, Deus reúne todo aquele povo, fala para Josué e diz: escreve e coloca para esse povo como mandamento: não se aparte da tua boca. Quando alguém perguntar alguma coisa para você, você não fala aquilo que você acha, você fala aquilo que a palavra de Deus diz. Não aparte da tua boca, não deixa de falar aquilo que a palavra de Deus diz. Não deixa, nós não podemos, o homem acima da média, ele não fala o que ele acha, ele não aparta da boca dele a palavra. O que você acha, irmão? Você acha que eu posso entrar no céu sem aceitar Jesus? A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio de mim. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Irmão, você acha que eu posso ir para o céu sem batizar? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, não é eu que acho. Eu não estou aqui para achar nada, eu estou aqui para dizer o que a Bíblia diz. Ele estabeleceu princípios para que eu pudesse ser vencedor. A palavra de Deus diz: aquele que crê e for batizado será, aquele que não crê será condenado. Então tem como eu ir para o céu sem ser batizado? A Bíblia diz que não. Tem que primeiro acreditar e tem que ser batizado. Aí que é o maior problema, porque tem pessoas que não falam aquilo que a Bíblia diz. Você entendeu? Nós temos que não apartar da nossa boca o livro dessa lei. Aí a Bíblia diz: medita nela, quer dizer, pensa. Lê ela na tua casa
escreve num pedaço de papel e durante o dia vai pensando, vai meditando naquilo que a palavra de Deus está dizendo, para que você possa chegar onde aquele outro não chega, ser aquilo que aquele outro não tem interesse de ser. Você pode ver, irmão, na escola, você que é professor, qual é o aluno que vai se formar, que vai ser um médico, que vai ser um engenheiro? Qual que é? É aquele que estuda e medita. Não é aquele aluno preguiçoso que chega em casa e joga o caderno, o livro lá no canto e vai seguir a vida. Você pode ver que aquele garoto que desde pequenininho estuda, aquele garoto que desde pequenininho ele medita, é simples, irmão. Aquele que estuda, aquele que pesquisa, aquele que tem alvo, aquele que tem objetivo, foi o que Deus está falando para nós. Se no mundo secular, qual funcionário? Eu quero perguntar para você, ei, você que é empresário, você que é gerente, você que tem uma empresa, qual funcionário, se você fosse dar uma promoção, que você escolheria para promovê-lo? É aquele que chega mais cedo? Você tem dois. Tem um que chega mais cedo, sai mais tarde, todas as vezes que você vai precisar dele, ele está à disposição. Todas as vezes ele não diz não. É aquele que trabalha na sua presença e na sua ausência. É aquele que não falta. Mas tem aquele que só chega atrasado, só vive reclamando, lambão, deixa o maquinário ou a loja onde trabalha tudo, as coisas jogadas de ponta cabeça, falta, só vive reclamando. Você tem coragem de pegar essa pessoa e dar uma promoção para ele? Duvido. E nós queremos que Deus nos promova sendo dessa forma, relaxado espiritualmente. Foi por isso que Deus estabeleceu o princípio. Medita numa parte do livro dessa lei da tua boca. Não fala o que você acha. Fale, querido, aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não estou de acordo, um problema é teu. Então rasga essa parte da sua Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. É isso que a Bíblia diz. Deus está procurando pessoas acima da média, para que sejam os seus representantes aqui na terra, para que anda com Ele, senta com Ele, para que possa ser homens, exemplo, abençoado, pessoas acima da média, irmão. Porque, amado irmão, Deus escolheu a Eliseu? Por que Deus mandou Elias ir lá e lançar capa aos pés de Eliseu? Todo dia Deus está lançando a capa no meu pé, no teu pé, querido. Mas Deus depende de mim. O que é isso? É escolha, irmão. Meus olhos estão sobre o fiel. Então Deus está dizendo que aquilo que eu estou fazendo para Ele, Ele está vendo. Não é na presença. Não, irmão. É na ausência. É quando ninguém vê. É isso que nós temos que acordar. Você pode ver que o fiel, querido, ele só tem vitória. Vamos para outro fiel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Vamos para outro menino acima da média. Daniel capítulo de número 1, versículo de número 8 e 9. Daniel capítulo 1, versículo 8 e 9. Todos acharam? Vamos ler bem devagar. E Daniel propôs no seu coração, repete comigo, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com seu vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não permitisse não se contaminar. Quem tomou a decisão de ter uma vida santa foi Daniel. É você que tem que tomar uma decisão de ter uma vida santa. Primeiramente que Daniel tirou dele foi o vinho que o rei bebia. Quantos crentes tomam cervejinha gospel? Está assim. Irmão, pastor nenhum pregou para mim que beber era pecado.
Foi eu que tomei uma decisão. Porque eu li na Bíblia, que a Bíblia diz, não é digno para o rei e sacerdote tomar bebida forte. Se eu sou rei, porque Jesus fala que Ele nos fez reis, e eu quero ser sacerdote, eu tenho que purificar a morada do Espírito Santo de Deus. Pastor nenhum falou que eu não podia beber, você sabia? Sabia que pastor nenhum disse para mim dar dízimo? A decisão foi minha. Foi Daniel que propôs. Então o que Deus está? Deus não vai te forçar nada, Ele vai te dar oportunidade para você pecar, obedecer. Por isso que Ele diz, medita no livro dessa lei. Se você quiser abrir brecha, encontrar brecha, tem gente que quer brecha para pecar. Irmão, não precisa nem brecha para pecar, só não aceitar Jesus e continuar no pecado. Agora a Bíblia diz que Daniel, é ele que propôs no seu coração, está aqui, ó. Isso eu acho fenomenal, ó. E Daniel propôs no seu coração não contaminar com a porção e iguaria do rei, nem com o vinho que eles bebia. Portanto, pediu ao chefe do eunuco que não permitisse que não se contaminasse. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe e dos eunucos. Daniel sabia porque Deus tinha colocado ele ali. Ele queria ser um homem acima da média. E eu pergunto, e você? Se você quiser, se eu quiser continuar caminhando com Jesus durante 20, 30 anos e continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia no mundo lá fora, Jesus vai permitir, não vai expulsar o da igreja. Você sabia? Vou provar na Bíblia, sabe quem? Judas e Tomé. Você nunca viu Jesus maltratando Judas e Tomé. Jesus sabia que Tomé não acreditava nele, e Judas sempre roubava ele, sempre soube. Mas todo dia, Jesus mostrava com exemplo. Jesus dava oportunidade, todo dia. Jesus vai dar oportunidade para que eu possa ser acima da média. Ah, mas o outro faz. Você quer ser igual ao outro, ou você quer ser acima da média? Agora eu pergunto, quem foi Daniel? E na hora do vamos ver, e na hora que lançaram Daniel na cova do leão, e eu fico pensando, querido, já imaginou se Daniel não fosse homem de jejum e de santificação igual muitos? O que tinha acontecido com Daniel? É nessa hora que você vai ver a diferença. Deus diz, é naquele dia que você vai ver quem teme e quem não teme. A diferença daquele que teme a Deus e não teme a Deus. Quando lançaram Daniel na cova do leão, aí viu qual era a diferença. Eu fico pensando, irmão, se Daniel não tivesse uma vida reta diante do altar de Deus. Outro fiel acima da média se chama rei Ezequias, Isaías capítulo 38. A Bíblia diz que Deus testa, Deus cria a situação para mostrar quem é a pessoa. Essa situação, não pensa você, irmão, que Deus precisava lançar Daniel na cova do leão para saber se ele era fiel. Não precisava. Deus lançou, permitiu que Daniel descesse na cova do leão, foi para mostrar para as outras pessoas que Daniel era diferente. Deus conhecia Daniel, Deus conhece você, Deus conhece a mim, Deus conhece a cada um de nós. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre nós. Deus é onisciente. Ele queria mostrar para os outros. Vocês lembram o rei Ezequias? Isaías capítulo 38, versículo de número 1. Isaías chega lá e diz, rei Ezequias, Deus manda eu dizer para você colocar a tua casa em ordem, porque você não viverá, você vai morrer. Ezequias vira para o lado e diz, vou não. Lembra, Senhor, que eu andei fielmente em todos os teus caminhos. Os vivos te louvarão como eu faço. O Senhor tem compromisso com aquelas pessoas que são acima da média. Eu sou acima da média, Deus. Deus fala, volta rápido lá. Esse homem senta comigo, essa mulher senta comigo. Agora eu pergunto para você, estou com pessoas inteligentes. Imagine, irmão Guedes, se o rei Ezequias não fosse
acima da média, não fosse fiel, ia morrer. Ia morrer. Porque Deus que falou que ele ia morrer, não foi o diabo não. Foi Deus que disse que ele ia morrer. Só que Deus está procurando, Deus queria fazer aquilo para mostrar para todas as pessoas, principalmente, irmão, que Deus queria dar o livramento para Israel do seu inimigo. Eles estavam todos cercados, você pode ler lá, Isaías 38, estavam todos cercados pelo seu inimigo. Deus criou uma situação, e Deus diz, olha, e vou deixar uma marca, vou fazer o relógio de Acabe voltar, e vou te livrar você de todos os teus inimigos. Os seus inimigos eu vou livrar você deles. Deus está procurando nos dias de hoje pessoas acima da média. Quarto e último, Daniel, capítulo de número 6, versículo 10. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube do dito que estava assinado, entrou na sua casa, ora, havia no seu quarto janela aberta ao lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia ele punha de joelho e orava, dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Não é só na tribulação não, era costume. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando, suplicando diante de Deus. O homem acima da média, ele tem sempre comunhão com Deus. Se você quiser ser uma pessoa acima da média, não perca a comunhão, a intimidade com o Pai. Não deixa para orar esporadicamente, só na semana de oração, só quando vir aqui no culto à noite. O homem acima da média, o homem que Deus procura, o homem que Deus quer que senta com Ele, tem que caminhar com Ele todos os dias. A pessoa, a mulher, o jovem, o adolescente, é isso que Deus está procurando de mim, é isso que Deus está procurando de você, é isso que Deus está procurando de nós. Pode aplaudir a Jesus. Foi por isso, querido, que quando o povo de Israel foi entrar na terra de Canaã, Deus diz, a vitória não está em mim, a vitória estará com vocês. Eu vou colocar na tua mão, vou colocar nos teus atos, vou colocar na tua boca. Medita no livro dessa lei todos os dias da tua vida, e tenhais cuidado de falar e praticar o que nela estiver escrito, e você será bem sucedido e prosperará. Aí Deus vai, escreve tudo e coloca na Bíblia. O problema é que quem não lê, não sabe. Você já viu uma pessoa que não estuda se formar? Tem gente que quer ter vitória sem ler a Bíblia e meditar nela. É impossível. Deus está procurando aquela pessoa que chega mais cedo. Deus está procurando aquele que ajeita tudo. Deus está procurando aquela pessoa dedicada. Porque quando Deus procura um rei, ele não vai no palácio, ele vai lá no eito. A Bíblia diz para o profeta Samuel: eu preciso de um rei. Vai na casa de Jessé. Mas o homem vê a aparência, e eu vejo a voltura do coração. Porque nós podemos esconder dos homens, podemos enganar com aparência homem, mas Deus conhece a intenção do nosso coração. Aí quando chega na casa de Jessé, Deus diz: o que eu escolho não está aqui, o que eu escolho sempre vai estar trabalhando. Você sabe como Deus acha o homem acima da média? No trabalho. E na empresa é diferente? Não é não, irmão. Agora eu pergunto, o que aqueles homens estavam fazendo tudo dentro de casa? Sendo que o único que estava trabalhando era o mais novo, porque aquele era acima da média. Olha só, quando Deus escolhe pessoas acima da média, ele vai no trabalho. Falou: Elias,
Elias procura um sucessor, Eliseu. Aí Elias estava caminhando, encontrou Eliseu deitado debaixo de uma árvore, no calor, comendo pão e bebendo água. Não foi assim? Eliseu estava arando terra com várias juntas de boi. Quando Deus procura o homem acima da média, Ele vai procurar no eito, lá trabalhando. É aquele que trabalha. Seja esse homem. Porque Deus trouxe cada um de nós, irmão. Deus não trouxe, eu tenho isso em meu coração e tenho visto aqui. Deus não trouxe nós para a igreja para ficar do jeitinho que nós chegamos. Tudo que você planta e você rega tem que crescer. Você precisa crescer. Deus escolheu a você. Está lá no livro de São João, capítulo 15, versículo 16. Não foi vós que escolheste a mim, eu que escolhi a vocês. Nomeei e designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedir-lhe ao Pai, Ele vos conceda. Deus diz tudo. Se eu estou dando fruto, Deus é obrigado a obedecer a palavra dEle. E tudo que eu pedi, Ele tem que dar, porque Ele disse. Só que se eu não estiver dando fruto, é impossível, eu já perdi o direito de exigir dele.